Aleluia. Você pode falar isso, que essa última frase que os nossos irmãos aqui que cantaram aqui na frente, nós acompanhamos? Tu és tremendo. Amém? Você pode falar isso? Senhor, tu és tremendo. Eu posso estar tremendo, não é? De medo, de preocupações, mas nosso Deus é tremendo. Ele pode todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Eu queria fazer um teste com vocês hoje. Qual foi o que eu preguei domingo passado? Quem lembra? Sem olhar, né, gente? Sem colar, por favor. O que eu preguei domingo passado? Mais ou menos, não precisa ser o título exato da mensagem. Mas o que eu falei domingo passado? Nós estamos pregando todos os domingos, não sei se você percebeu, desde o primeiro domingo de janeiro até agora, nós estamos falando sobre um novo ano, um ano que nós estamos iniciando. Tá vendo? Por isso que é bom quando a gente manda as mensagens nos nossos grupos, é bom você dar uma olhada novamente, tá bom? Porque a nossa mente falha, não é? Domingo passado eu falei com o que podemos contar neste ano. Foi isso que eu falei. Amém? E aí eu queria, esse domingo hoje, eu queria falar com você como recomeçar. Grava bem, porque qualquer domingo eu posso perguntar, né? O que eu preguei? Aí você vai lembrar, tá bom? Como recomeçar. Você pode falar isso comigo? Como recomeçar. Aleluia. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Josué, capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 9. E eu queria convidar você a ficar em pé para nós lermos a palavra de Deus. Não que isso demonstre a nossa reverência, não. Mas para a gente mudar um pouquinho aí a nossa posição, se você puder ficar em pé, vamos ler. Se não puder, não tem problema. Não há problema algum. Aleluia. Você que está ouvindo aí as nossas transmissões, se você puder ficar em pé, fique para ler a palavra de Deus. Josué 1, de 1 a 9. Aleluia. Vamos ler juntos? Todos encontraram? Amém. Vamos lá. Vamos ler juntos. Eu queria que você lesse bem forte, tá bom? Porque é gostoso quando a gente ouve a mensagem. E eu sempre ouço a mensagem, mesmo que eu prego. Chega à noite, hoje, quando o Harley já posta lá, quer dizer, já está lá, né? Eu chego em casa, quando eu vou deitar, eu vou ouvir o culto, vou ouvir a mensagem. E como é gostoso quando a gente ouve os irmãos lendo a palavra de Deus. Então leia bem forte, porque olha, a gente vai ouvir você hoje lendo a Bíblia. Tá bom? Vamos lá. Não deixe que nada te entristeça. Amém? Nós vamos falar sobre como recomeçar. Vamos ler bem forte. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates,
toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não te apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pai querido, fala conosco agora, Espírito Santo. Traga uma palavra dos céus que motive o nosso caminhar aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se assentar. Aleluia. Como recomeçar? Eu não sei se você já teve essa experiência de ter que recomeçar. Já teve? Eu tive várias vezes. Estou tendo agora. E eu quero dizer para vocês que não é fácil, mas é possível. Amém? Não é fácil, não é possível. A vida, ela é feita de acertos e erros. A vida é assim. Acertos e erros. Só que os erros, eles têm uma característica. Eles deixam marcas em nós e muitas vezes servem de obstáculos para nós avançarmos. É isso. Você já percebeu que os acertos a gente esquece rápido? Mas os erros são coisas que ficam. Fica marcado. Em nossas vidas, na sua vida, na minha vida, na vida de todas as pessoas. E é isso que está acontecendo aqui com Israel. É exatamente isso. É exatamente isso. Eles estão se lembrando dos 40 anos que eles passaram pelo deserto, da fome, da sede. Estão se lembrando dos inimigos vindo sobre eles. Estão se lembrando das pestes. Fracassos que tiveram, derrotas que tiveram. E isso os está impedindo. Só que eles não sabem disso. Isso os impede de chegar até a promessa de Deus. Só que eles não sabem disso. Eles não percebem isso. Então eles estão desanimados, estão cansados.
Eu não sei se isso aconteceu com você já, mas comigo acontece. Parece que quando eu estou num tempo onde as coisas estão acontecendo assim de uma forma negativa, parece que vem outra pior ainda. Já aconteceu isso com você? Mas não fique preocupado. Não é só com você que acontece isso, nem só comigo. Isso estava acontecendo com Josué, isso estava acontecendo com o povo de Deus. Porque veja bem, eles estavam vivendo esse tempo dessas coisas vindo na mente deles, essas coisas tristes vindo sobre eles. E aí vem a notícia: Moisés, o líder de vocês, morreu. Eu acho que eles pensaram assim: agora acabou. Não é isso? Não é isso que a gente pensa? Agora acabou. Não acabou. E é isso que Deus fala para Josué, aqui nesse texto que nós lemos. Eu não sei se você se apercebeu disso, mas Deus percebe o que eles estão vivendo e como eles estão vivendo e o que eles estão sentindo, e Ele então começa a trazer para eles como vocês podem recomeçar. Então Deus escolhe um novo líder, Josué, e Ele dá uma palavra de encorajamento a eles, a Josué e ao povo. E ele começa assim: o meu servo Moisés está morto. Versículo 2 que nós lemos. O meu servo Moisés está morto. É como se Deus estivesse falando assim: olha, Moisés fez um ótimo trabalho, Moisés fez um grande trabalho, Moisés fez o que ele precisava fazer, mas agora é com vocês. Agora é com vocês. Agora é com você, Josué. Agora é com vocês que estão aqui. Moisés não está mais, mas vocês estão, e agora depende de vocês. Agora depende de você. Agora depende de você. Chegou um novo tempo para você, Josué. Um novo tempo para você, povo de Deus. Chegou um novo tempo. Chegou uma nova oportunidade. Chegou um recomeço. E vocês devem aproveitar. Você precisa, ou melhor, você quer recomeçar este ano alguma coisa? Saiba, o Senhor espera isso de nós. Deus espera isso de nós. Isso aqui não é uma palavra, apenas uma palavra de otimismo que eu quero trazer para você. Não é isso. É aquilo que Deus espera. Deus espera que nós tenhamos essa visão para esse ano, de um recomeço. Amém? Um recomeço. Então, veja como Deus fala com Josué para ele recomeçar as coisas. Ele começa falando para Josué assim: preparem-se. Josué 1:2. Preparem-se para atravessar o rio Jordão. Preparar-se. Então, se você quer uma mudança para 2023, você precisa se preparar.
A tendência nossa é continuar como estávamos. Mas nós precisamos nos preparar, não é verdade? Quando você vai viajar, você não se prepara? Sim, a gente se prepara. A gente arruma as malas. Não é isso? Se você for de carro, você vai ver se você vai colocar gasolina, você vai fazer uma pequena revisão no carro, vai ver se o freio está funcionando direito. Não é isso? Os motoristas aí. Se você for viajar de avião, você vai conferir o seu boleto de avião, vai ver qual o horário que você tem que chegar. Se for de ônibus, vai ver qual é o lugar que você vai pegar o ônibus lá, como chama? A plataforma, isso, a plataforma, não é? Então nos preparamos. Se for de carro, você vai lá, se você nunca foi para o lugar, provavelmente você vai entrar lá no Waze, vai ver o trajeto, vai ver a melhor estrada para ir, vai se preparar. Se for ficar no hotel, você vai ver qual o melhor hotel que está dentro das suas condições para você pagar. Quanto custa a diária? Quanto você vai gastar? É isso. Nós temos que nos preparar. E é isso que Deus está falando para eles. Está falando, olha, vocês precisam se preparar para essa viagem, para esse caminho que vocês vão fazer para entrar na terra prometida. O que temos, ou seja, o que eu estou querendo dizer para você, nós devemos nos preparar. E no que consiste isso? Consiste no seguinte: nós verificarmos o que temos e aquilo que nós precisamos ter. Amém? Aquilo que nós temos e aquilo que nós precisamos providenciar. Então, seria um novo recomeço para eles. Um novo começo, uma nova caminhada, porque eles estavam parados ali. Eles pararam, eles caminharam pelo deserto, chegaram naquele lugar ali próximo a Cades Barneia e pararam. Então esse novo recomeço, Deus está falando para eles, primeira coisa que Deus fala, vocês precisam se preparar. Amém? Seria um novo recomeço. Eles estavam sim desanimados, mas Deus está falando para eles, olha, vocês não podem permanecer assim. Vocês precisam retomar as coisas. Em outras palavras, Deus está falando assim para eles, vocês não podem ficar parados mais, vocês têm que se mexer. Amém? Você tem que se mexer. Vocês precisam se mexer. Em outras versões, essa palavra aqui de Josué 1:2, onde fala preparem-se para atravessar o rio, lá está levantem-se. Levantem-se. Você está cansado talvez você esteja cansado com alguns fracassos, derrotas, muitas tentativas, talvez, eu sei disso. Mas a palavra de Deus para nós hoje é a mesma que Deus trouxe para esse povo. É a mesma palavra. Fique em pé e parta para um recomeço este ano. É isso. Amém? Fique em pé, prepare-se. Não permita que as coisas continuem como estão. Não estou falando que você está com vontade de fazer isso, mas eu estou falando que o Espírito Santo está falando para você fazer. Amém? Para você fazer. Para eu fazer. Aleluia. E é isso que nós precisamos fazer. Glória a Deus. É
por isso que Deus é Deus, porque Ele fala aquilo que a gente não quer, porque Ele mostra direções que a gente acha que não deve ir, mas Deus é Deus. Aleluia. E uma outra direção, uma outra diretriz que Deus dá para eles, também está nesse versículo 2. Quando ele fala assim: preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deus está falando para eles assim, ó: vença os obstáculos. Ou seja, eles sabiam que existia uma promessa, existia uma terra prometida do outro lado. Eles sabiam disso. Mas Deus fala para eles o seguinte, fala assim: olha, para vocês desfrutarem do que eu estou preparando para vocês, vocês vão precisar passar pelo rio. Vocês vão precisar passar pelo rio. E eu fiquei pensando isso. Viu, Elvis? Eu fiquei pensando, passar pelo rio. O que Deus estava querendo mostrar? Passar pelo rio. Vocês precisarão passar por dentro do rio, penetrar na água. Vocês irão se molhar, irão sentir as pedras no fundo do rio, a lama no fundo do rio, a força da correnteza. Vocês irão sentir essas coisas. E é isso, gente. Nós precisamos e devemos fazer isso. Precisamos passar. Então vamos sentir as situações difíceis, sim, mas nós vamos passar. Amém? Vamos passar. Aleluia. Vamos passar. O Rio Jordão, ele nasce em um monte chamado Monte Hermon, que fica no sul da Síria, e a extensão dele é de 200 quilômetros. Tem 30 metros de largura, mais ou menos. E a profundidade dele, ela vai de 1 metro a 30 metros. Então não é um rio muito profundo, mas existem lugares profundos, né? 30 metros. E quando a gente olha aqui em Josué capítulo 3, no versículo 15, fala que quando eles atravessaram, o rio estava transbordando nas duas margens, ou seja, provavelmente 30 metros de profundidade. Provavelmente 30 metros de profundidade. Mas Deus fala para Josué e para o povo, fala assim: olha, vocês precisam atravessar o rio. Amém? Deus não falou, ó, eu vou providenciar uma ponte para vocês passarem. Eu vou mandar um raio cair sobre uma árvore muito grande, e ela vai cair sobre o rio, e vai fazer ali uma ponte, vocês vão passar. Não. Deus não falou isso. Ou seja, Deus não falou, eu não vou fazer um milagre para vocês não passarem no rio. Vocês precisam passar no rio Jordão. Aleluia. Vocês precisam atravessar o rio. E Josué, ele carregava na alma 40 anos de derrotas. E Deus fala para ele: você precisa lutar e avançar. E é isso que Deus está falando para nós hoje. Aleluia. É isso que Deus está falando para mim, pastor Gerson, da igreja Salem. Você precisa avançar.
e falando para nós, para você e para mim. Nós precisamos avançar. Avançar. Ele estava falando assim: olha, o Rio Jordão é o primeiro obstáculo. Virão outros. Mas vocês não estão sozinhos. Amém? Amém? Olha o que fala aqui no versículo 5. Josué 1:5. Fala assim. Na parte B fala assim: assim como estive com Moisés, estarei com você. Amém? Não te deixarei, nunca o abandonarei. Aleluia. Então Deus está com você, querido. Assim como Deus esteve com Moisés, com Josué, Deus está com você hoje, agora, nesse momento. Deus está conosco. É uma promessa de Deus. Eu não vou te desamparar. Ele não nos desampara. Não vai te desamparar. Não vai te decepcionar. Nunca. O que temos a fazer é permanecermos nas promessas de Deus. E o versículo 6 é uma outra direção de Deus para Josué, para eles recomeçarem. Ele fala assim: seja forte e corajoso. Amém? E eu fiquei pensando no rosto daquelas pessoas ouvindo isso. É como a nossa aqui. Para recomeçarem a caminhada em direção à terra prometida, eles precisariam ser fortes e corajosos. Eles precisavam de perseverança e dedicação. Eu não sei você, mas nem sempre eu sou forte e corajoso. Não sei você, mas nem sempre eu sou forte e corajoso. Mas Deus fala para eles e fala para você e para mim hoje: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Então, nesses versículo 6, no versículo 7 e versículo 8, que nós vamos ver aqui, Deus fala como eles poderiam ser fortes e corajosos, e talvez isso sirva de inspiração para você e para mim. Como nós podemos ser fortes e corajosos? Então, aqui no versículo 6, no versículo 7, deixa eu ver, 6, isso. Fala assim: seja forte e corajoso. Por quê? Ou seja, qual a motivação para você ser forte e corajoso? Como você pode ser forte e corajoso? Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi. Ou seja, uma das motivações para nós sermos fortes e corajosos, o que nos leva a sermos fortes e corajosos, é nós compreendermos a nossa missão. A missão dele, de Josué, era levar aquele povo para a terra. Então ele deveria se fortalecer nisso. Então você e eu, nós precisamos perceber qual é o nosso motivo de viver. Qual o propósito de vida que temos? Propósito pessoal seu, eu não sei. Você deve saber. Ou se não sabe, procurar saber.
Mas existe um propósito geral de Deus para nós, que é nós levarmos pessoas para os céus. Pô, pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque quando você começa a caminhar com pessoas e mostrar o reino de Deus para as pessoas, a sua vida começa a ter novos horizontes. É isso. Você começa a vislumbrar uma outra realidade. Você começa a viver, perdoe-me a expressão aqui, e por amor, compreenda o que eu vou falar. Você começa a viver num mundo paralelo, diferente dessas preocupações que estão afetando todas as pessoas. Não que nós nos tornaremos alienados, eu não estou falando isso, mas eu estou falando que as coisas começam a ter um sentido diferente. Amém? Então, nós precisamos levar a gente para os céus. Precisamos fazer isso. Gente, as pessoas estão muito sem direção, decepcionadas. Muito. E nós precisamos retomar isso e falar para as pessoas: olha, o céu é um lugar onde nós estaremos para sempre. Nós é uma realidade, Deus é real, a eternidade é real. Nós precisamos combater essa filosofia que está envolvendo o mundo, está nos envolvendo também, de que o que vale é o aqui e agora. Não! O que vale é eu viver aqui da melhor maneira e viver melhor ainda eternamente. É isso que vale. Então nós precisamos ter compreensão dessa missão que Deus nos dá. Amém? Você pode, de tantas as formas você pode fazer isso. Pastor, mas eu não vou estar invadindo a privacidade da pessoa. Irmão, tem vezes que a gente vai precisar invadir a privacidade. Não tem jeito. Não tem jeito. Quando alguém chega desesperado para você e começa a contar a situação que ela está vivendo, você não vai invadir a privacidade dela? Vai, porque você vai ter que ajudá-la. Você vai ter que mostrar para ela, ou pelo menos tentar direcionar de alguma forma ela a sair daquela situação, mostrar um caminho. Nós precisamos então falar para elas, levar essas pessoas aos céus. Então, primeira coisa que faço para ser corajoso, eu preciso compreender a minha missão. E eu quero reforçar isso. Você tem algo que é pessoal. Eu creio nisso. Um propósito pessoal de Deus para você. Mas existe esse propósito que é geral. Então, minha sugestão, comece pelo geral. Comece pelo geral. Se você não tem o pessoal, começa pelo geral. E as coisas vão começar a clarear. Outra coisa que eu faço para ser corajoso. O versículo 7 fala assim:
Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei. Toda a lei. Ou seja, obedecer a palavra de Deus. Gente, cuidado com o relativismo com a palavra de Deus. Se tem uma coisa que eu tenho ouvido muito esses últimos tempos é: depende. Isso é relativo, pastor. Então, cuidado. Veja se isso realmente é relativo. Então, ele está falando assim, ó, para você ser forte e corajoso, você precisa obedecer a palavra. Amém? Por que isso? Eu fiquei pensando, mas por quê? Por que, pastor Arnaldo? Por que, pastor Edivaldi? Por que pastor Elvis não? Não. Por quê? Porque veja bem, eu comecei a pensar e o Espírito Santo começou a falar no meu coração. Ele falou assim, ó. Porque quando eu faço o que a palavra diz, as coisas dão certo. E aí, isso me anima. Quando as coisas começam a dar certo, a gente não fica animado? Fica. Então, quando a gente obedece a palavra de Deus, as coisas na vida da gente começam a dar certo, a gente se anima, isso nos encoraja. É por isso que ele estava falando isso para Josué. Josué, obedece a palavra de Deus, as coisas vão começar a dar certo, e você vai ficar cada vez mais corajoso. Amém? Então, se você acha que você é meio fracote, faz isso, obedece a palavra de Deus. Se você acha que você tem muito medo, obedece a palavra de Deus. Por quê? Porque isso vai te encorajar, vai te animar, e você vai ter coragem para prosseguir. Amém? Outra coisa que ele fala aqui no versículo 8. Ele fala assim, ó, para você ser forte e corajoso. Versículo 8. Fala assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Falar e meditar. Fazer nós já falamos. Falar e meditar. Não deixe de falar e medite na palavra dia e noite. Ou seja, é um ciclo. Eu falo e eu ouço eu mesmo falando e eu penso sobre isso. Eu falo, eu ouço e eu penso sobre isso. Então você está ouvindo a palavra hoje, você precisa pensar sobre isso. Qual é a relação que isso que o pastor está falando tem a ver na minha vida? Eu penso sobre isso. É um ciclo. Falo, escuto e faço. Falo, escuto, penso, que é meditar, e faço. Ciclo. Ciclo. Falo, ouço, penso sobre. Eu fiquei preocupado hoje, quando eu perguntei o que eu preguei domingo passado. Porque sabe por quê? Não é porque é relevante a minha mensagem, não é nada disso. Não é isso. É porque isso significa que a gente não pensou sobre. Amém?
Então Deus está falando para Josué: Josué, você quer ser forte, quer ser corajoso? Fale a minha palavra. Fale a minha palavra. Medite sobre isso. Escute, medite. Aleluia. Romanos 10, 17. O que fala lá em Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Aleluia. Então nós estamos aqui hoje, estamos ouvindo a palavra de Deus. Então nós precisamos pensar sobre isso e relacionar isso com a minha vida, porque senão não adianta nada relacionar isso com a minha vida. Então, queridos, recomeços, fechando tudo isso que eu estou falando, recomeços fazem parte da vida. Então, se você acha que algo acabou, saiba que recomeços fazem parte da vida. Ah, pastor, que bonito que o senhor está falando. Mas não é que eu estou falando. Deus nos ensina isso. E não só através da palavra. Por exemplo, através da natureza. Deus nos ensina todas as manhãs, com o nascer do sol, que existe um renascimento. Amém? Todo dia. Mas todo dia, pastor? E quando está nublado também? É que você não vê. Mas o sol renasce. E eu profetizo sobre você essa noite, que o Espírito de Deus está falando isso para você hoje. Recomeços fazem parte da sua vida. Eu queria que você falasse isso para o seu irmão, profetizando na vida dele. Recomeço faz parte da sua vida. Aleluia. Então Deus nos ensina isso através da sua palavra. Deus nos ensina isso através da natureza, com o nascer do sol. Deus nos lembra isso todo dia. E você não percebe. Todo dia. Quando você corta a unha e ela começa a crescer, Deus está falando para você: eu estou recomeçando. Aleluia. Aleluia. Quando você gasta aquela grana, para as mulheres aí, gasta aquela grana lá no salão de beleza, corta o cabelo, e o cabelo começa a crescer, Deus está falando para você: é um recomeço. Aleluia. A nossa pele fala isso para nós todos os dias. Milhares e milhares de células da nossa pele são refeitas todos os dias. Nós não percebemos. Então eu queria falar para você este ano: recomece. Amém? Recomece esse ano. Recomece. Deus faz uma promessa: eu estarei com você. Aleluia. Eu estou encerrando. Eu queria só que você olhasse uma coisinha aqui. Nesse mesmo texto em Josué. Só que no capítulo 3, Josué 3, é no mesmo tempo que eles estão ali se levantando, passando o Jordão, mesma situação. Então aqui o capítulo 3 relata
isso quando eles vão. Eu queria que você olhasse aqui o versículo versículo 15. Fala assim: o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita, e é exatamente nesse tempo que eles vão passar. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr, e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar do Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. E aqui o versículo 17 que eu quero fazer uma colocação mais especial para você. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. O que eu quero falar com você para terminar essa mensagem? Eu quero falar para você que existe uma promessa. Deus estará com você no meio do rio. Você não está só. Deus está com você. E aqui fala que os sacerdotes levando a arca da aliança simbolizava o quê? A presença de Deus. No meio do Jordão, eles ficaram no meio do Jordão, a presença de Deus ficou garantindo a parada das águas para eles atravessarem, até que o último israelita passasse, os sacerdotes foram, o rio voltou a correr. Deus está com você no meio dessa situação que você está vivendo, no meio deste rio que você precisa atravessar. Deus está com você. Amém? Pastor, mas como vou fazer isso? É assim que eu quero encerrar essa palavra. Pastor, me dá uma dica, como que eu começo? Eu queria que você começasse dessa forma. Deus honra os pequenos começos. Começa da menor maneira que você puder. Começa ainda hoje. Quando você sair daqui, começa ainda hoje. Uma coisa simples, pequena, mas que vai marcar para você e vai falar assim: eu estou recomeçando. Eu estou recomeçando, eu não estou sozinho, Deus está comigo. Eu vou passar esse Jordão e vou entrar na promessa que Deus tem para mim. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Nós vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria orar com você. Faz tempo que a gente não faz isso, e eu queria fazer. Se você hoje quer fazer isso, falar: Senhor, eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar. Eu preciso recomeçar. Eu vou recomeçar com algo muito pequeno, mas eu vou recomeçar, Senhor. Se você entendeu essa palavra e você quer colocar isso em prática, eu queria orar com você. Então, se você quer fazer isso, eu queria que você viesse aqui à frente e nós vamos orar. Em nome de Jesus. Não fica preocupado: mas eu vou fazer de novo. Não importa. Venha e faça aquilo que Deus está falando com você. Amém? Faça isso. Mais alguém, além do pastor Edivaldo, quer fazer isso hoje?
Amém. Pastor, o Senhor é o único. Deus honra os pequenos começos. Pai querido, nessa noite, eu oro pelo pastor Edivaldo, ele está aqui. Ele ouviu a tua palavra e ele decidiu, Senhor, recomeçar. Não sei em que área, mas tu sabes. E ó Pai, como a tua palavra diz, o Senhor está observando nossas atitudes. Pequenas que sejam, o Senhor está vendo. Então, ó Deus, continue a abençoar e a cuidar do nosso querido pastor Edivaldo. No nome santo de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos um ano novo, primeiro mês deste ano novo. Recomeço a tua palavra que foi ministrada nesta noite. Falou conosco que nós devemos, Senhor, recomeçar. Todos nós temos algo a recomeçar na nossa vida. E nós recebemos essa palavra. Teu Espírito Santo, durante essa semana, continue ministrando em nossos corações aquilo que nós devemos recomeçar em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te louvamos por esta bendita palavra. Estenda as mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós. Não somente hoje, mas para toda a eternidade. A igreja recebe e diga amém. Irmãos, não esqueçam, domingo que vem temos o nosso culto de gratidão a Deus por nossos 24 anos. Eu queria lembrar você, convide as pessoas, mande o nosso convite, fale para as pessoas virem e nós faremos uma grande festa de adoração a Deus aqui, pelos nossos 24 anos de organização. Amém? Deus vai usar você para trazer as pessoas para estarem aqui. Aleluia.